Cristo te salva, já sem demora, vem, vem pecador, chega-te agora, dize a meu mestre, tu me salvaste, meu Salvador. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Rosiane. Eu quero estar aqui relatando com vocês sobre uma cura que o Senhor me concedeu. Numa faixa de mais ou menos um ano na verdade, o ano passado, em fevereiro, eu tive um problema muito sério nas minhas musculação, nos meus nervos, que eu fiz um esforço e acabei inflamando, né? A minha coluna, abaixo do pescoço e acima da cintura, inflamou tudo. Então eu comecei a sentir muita dor em fevereiro do ano passado, muita dor, eu não sabia o que era, fiz muitos exames, fiz tomografia, fiz ressonância, fiz tudo e nada constou. Então eu gastei muito porque, e como eu não sabia o que era, e os médicos também no início não sabiam, porque no laudo não mostravam nada. Aí então eu chorava bastante porque me incomodava, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, eu ficava uns 15 minutos em pé e logo já deitava, não conseguia nem mesmo lavar a louça. Eu começava a lavar e começava a dar choque na coluna, dar choque na minha frente, assim, entendeu? Assim, no rumo do tórax, na minha barriga, começava a dar choque. Eu não conseguia deitar de barriga para cima porque doía meus músculos nas costas. Então, andar também eu não conseguia, parecia que meu corpo caía gotas de água fria. Então, eu fiquei assim mais ou menos uns 4 meses em busca da medicina para saber o que era. Então, até que então os médicos constatou que eu tinha tido uma inflamação no músculo e nervos, porque muitas vezes eu acordava, porque eu deitava e já acordava com dor muscular. Então eu fiquei, meus irmãos, do ano passado, em fevereiro, pra cá, há mais ou menos um mês atrás, eu ficava com 24 horas com dores musculares. Era de noite, noite e dia, dormia e acordava assim. Então eu já chorei muito, eu chorava muito, pedia a Deus cura. No início eu não conseguia fazer nada, mas aí, graças a Deus, com as medicação, com muitos remédios que eu tava tomando, aí eu conseguia fazer algumas coisinhas, né? Mas eu era limitada, não conseguia fazer muita coisa. Doía bastante. Aí eu fiz umas fisioterapia, o médico me indicou fisioterapia, eu fiz. Só que não curou, né? Então se tornou crônico. O médico falou que tinha se tornado crônico e que eu ia ficar, né, meus irmãos, assim o resto da vida, né? Porque tinha se tornado crônico e eu ia ficar com essa inflamação, né? E é só Deus, né, meus irmãos, que podia curar. Então eu pedi muito a Deus, chorei muito para Deus e já tinha mais ou menos praticamente ia fazer 2 anos, né? O ano que vem, fevereiro, ia fazer 2 anos que eu já vinha sofrendo com esse mal, com esse problema. Então, se eu não me engano, se não me falha a memória, há 2 meses atrás, ou foi 1 mês atrás, mais ou menos, também não estou lembrada quem foi o varão, né, que me passou uma revelação que Deus estava me curando e que eu ia testificar esta cura, que eu ia perceber, né, que eu ia notar essa cura. Então, meus irmãos, já havia um tempo que, uns dias pra cá, eu já estava reparando em mim e vi que eu não estava sentindo tanta dor, porque eu comecei a trabalhar já tem uns 3 meses, então quando eu ia trabalhar eu chegava aqui, eu tinha que deitar,
e doía muito quando eu deitava, para relaxar os músculos. Então, quase todo dia eu tomava um Tocilax para conseguir trabalhar, um remédio, né? Então, havia um tempo, um mês mais ou menos pra cá, que eu não estava sentindo tanta dor e praticamente não estou sentindo quase nada. Muito pouco, estou sentindo muito pouco. Mas eu creio na cura, que Deus me concedeu esta cura, Deus me concedeu, né, este livramento, porque isso poderia acontecer coisa pior, né, poderia aumentar, né, o problema na musculação, nos nervos. Então o Senhor me concedeu esta cura. Eu falei com o Senhor que se Ele me desse esta cura, eu ia testificar para aumentar a fé dos meus irmãos, porque como aconteceu comigo, né, pode estar acontecendo com alguém. Alguém pode estar passando por este problema também, porque pelo que eu fiquei sabendo, muitas pessoas têm esse tipo de problema. Dores musculares que não passam. É algo que acontece na musculação. Os médicos me explicou que é uma inflamação muscular que, dependendo se com 3, 6 meses não passa, se torna crônico. Então eu estava assim, chorei muito, sofri muito, doeu muito, só Deus sabe. Então eu passei uma luta muito grande, só que Deus estava comigo. Deus sempre do meu lado, me fortaleceu, me fortalecendo até hoje. Então, esse meu testemunho de cura que o Senhor me concedeu para aumentar a fé dos meus irmãos, porque o Senhor, Ele cura. Só basta nós crer, só basta nós ter fé, mesmo que demore, porque o meu demorou, quase mais de 1 ano demorou. E para falar a verdade, eu pensei que eu ia ficar assim, né? Porque não que o Senhor não pudesse curar, mas às vezes Deus não queria curar, né? Porque Deus, Ele não vai deixar de ser Deus por conta disso. Então eu não ia deixar de servir a meu Deus por conta disso também. Mas se Deus me curou, eu louvo a Deus por isso e glorifico a Ele por este milagre na minha vida. E Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe do que nós precisamos. Então eu quero agradecer aqui, eu deixo aqui o meu relato e pedir para os meus irmãos que tenham fé, que estão passando por algo, que para a medicina não tem cura, que para a medicina acabou. O Senhor, Ele cura. O Senhor, Ele é um Deus dos milagres. Eu agradeço esta rica oportunidade. Já veio ao mundo teu Salvador, vem tu a Cristo, a salvação para o teu pecador. Cristo te salva, já sem demora, vem pecador, chega-te agora, dize a meu mestre, tu me salvaste, meu Salvador.